Olá, iniciando agora mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui ao meu lado com um colega de advocacia, advogado criminalista, que trabalha também com mentoria para a advocacia criminalista, uma forte atuação no Tribunal do Júri, Dr. Eliezer Borges, para falar sobre o papel da balística forense no Tribunal do Júri. Dr. Eliezer, seja bem-vindo ao nosso videocast, prazer de receber aqui. Eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo lhe perguntando o seguinte: o que é exatamente a ciência balística? Em que ela consiste? A balística forense ela é uma ciência multidisciplinar. Por quê? Porque no estudo da balística, a gente estuda física, química, biologia, neurociência. Então, são várias ciências que vão se aglutinar na balística forense. E a balística forense ela é uma ciência jurídica que é muito aplicada no Tribunal do Júri. Por quê? Qualquer processo que envolva arma de fogo, ela eventualmente vai precisar do conhecimento da balística forense, né, para poder se chegar a um evento científico. Tá? Porque o grande problema no Brasil hoje, qual é? É que o que se sabe hoje da balística forense, ela vem de fontes não científicas. Então, muito filme de Hollywood, novelas, reportagens sem base científica. E isso acaba que os nossos jurados assistem filmes, assistem novelas, e eles acabam indo com esses ideais para dentro do Tribunal do Júri. E lá a gente trata de ciência, e há um conflito, inclusive, de interpretações. Por isso que a gente dá ver hoje muito promotor, principalmente com processos que envolvam agente de segurança pública, quando ele acaba, por uma situação ou outra, tendo que sentar no banco do réu no Tribunal do Júri, a gente dá ver muito promotor denunciando os agentes por excesso na legítima defesa, principalmente com base apenas e unicamente na quantidade de disparos efetuados. Sim. Quando a gente trata da realidade de um confronto armado, a situação é muito diferente daquilo que muitos promotores pensam, infelizmente. E é importante para o advogado criminalista ele ter um domínio pleno dessa ciência, de que modo, assim, na vida prática dele, na defesa de uma determinada causa, né, envolvendo o uso de arma de fogo, esse conhecimento prático de ciência balística pode ser determinante, digamos, para o êxito de uma defesa ou de uma acusação mesmo. Na verdade, isso é um grande questionamento que se faz. Não se entende como o Brasil, com os números de violência que nós temos e a quantidade de faculdades de direito, nós não temos essa ciência à disposição dos nossos acadêmicos. Nem como ciência obrigatória, nem como ciência optativa, nem complementar, nada. E esses nossos profissionais é que vão lidar de uma forma ou de outra, seja como agente de segurança pública, seja como profissional do direito, seja como operador do direito de um modo geral, ele acaba tendo que lidar com essa ciência. Se ele for delegado, ele vai investigar processos e situações que envolvam a balística forense. Ele precisa ter esse conhecimento. Se for como promotor, é ele que vai manejar a denúncia sobre esses processos. E se for advogado, é ele que vai se contrapor a essas argumentações no Ministério Público. Eu poderia dizer assim que, em muitos casos concretos, o conhecimento da ciência balística, né, é determinante no julgamento, ou seja, que num determinado caso a condenação ou absolvição do réu está essencialmente ligada a essa prova técnica que a ciência balística estuda e examina? Sem sombra de dúvida. O caso concreto, assim, né? A questão do assassinato com arma de fogo. A gente teve um caso agora, tem uns 3 dias, de um policial na Bahia, que ele foi absolvido numa situação de trânsito, ele acabou disparando contra um juiz e o juiz evoluindo a óbito. Ele chegou a ficar preso, inclusive, no curso do processo. A acusação do Ministério Público era de homicídio simples, tá? O que ficou provado justamente pela atuação da banca de defesa com base na balística forense, que ficou caracterizada a legítima defesa. Primeiro, na situação em que houve desentendimento no trânsito, o juiz, o magistrado, ele já desceu com a arma de fogo na mão.
O policial efetuou o primeiro disparo, pegando na clavícula. Ainda assim, o magistrado continuou se dirigindo ao policial. Ele efetuou um segundo disparo, que pegou no abdômen, e infelizmente o magistrado evoluiu a óbito. E como é que a ciência balística examinou isso para provar, no caso, a legítima Aí, defesa? nesse caso, a balística forense ela traz muito para a neurociência. Tá? O que a jurisprudência, de um modo geral, diz no que diz respeito a uma pessoa que está portando uma arma de fogo? Que o perigo não precisa estar provado. O fato em si de uma pessoa estar portando uma arma de fogo é de perigo em abstrato. Então, automaticamente, o perigo já está caracterizado. Então, quando o magistrado, nesse caso concreto, o magistrado já desceu com a arma de fogo, a vida do policial já estava em risco. Quando ele efetuou o primeiro disparo, e a lenda popular diria o seguinte: um único disparo poderia parar a pessoa. Pode. Existem várias formas de da pessoa desistir daquele intento. De forma psicológica ou de forma física. No caso do magistrado, ele não quis parar. Mesmo ele sendo alvejado na clavícula, ele não quis parar, ele continuou investindo contra o policial. E aí chegou o momento que ele teve que aplicar na íntegra o artigo 25 do Código de Processo Penal. Ele precisava cessar aquela agressão, sob pena, inclusive, de perder a vida. E ele efetuou um disparo. Vamos imaginar que ele quis fazer aquilo? Não. Ele só queria, naquele momento, preservar a sua integridade física de uma agressão que ele não gerou, que ele não causou. E o meio necessário que ele tinha era a arma de fogo. Até por ele ser agente de segurança pública. Então, a ciência balística, ela estaria examinando justamente essa dinâmica dos fatos. A dinâmica junto com a neurociência. Como é que se comporta a mente humana numa situação em que você está com a sua vida em risco. Como você dizer, por exemplo, que a pessoa, só o fato de portar uma arma já é um perigo. Já é um perigo potencial. Porque nós aqui, nós não estamos com a nossa vida em risco, a gente tem um ritmo de cadência das nossas atitudes. A partir do momento que Deus livre guarde, entra alguém aqui com uma arma de fogo, o comportamento de todos nós vai mudar. Porque ali a nossa vida está em risco. E nesse momento, o fluxo de informação dentro do nosso cérebro é outro. Né? Então, ali, nesse momento, a única coisa que o nosso cérebro quer, que é ele que comanda o nosso corpo, é a nossa sobrevivência. Então, vai se fazer muitas coisas que em uma situação normal nós não faríamos. Então, não é incomum em situações de confronto armado que você depois converse com a pessoa, ela diga: não lembro quantos disparos eu dei, eu não lembro como eu corri dessa forma, eu não lembro como eu consegui pular esse muro. Dá aquele apagão, que a pessoa está com sangue quente ali. Assim como tem pessoas que travam. Né? Historicamente, jovens militares americanos que participaram da Primeira Guerra Mundial, que não se tinha ainda essa cultura do estudo da mente humana no confronto armado, era comum o jovem americano travar em campo de batalha. E aí ele oferecia risco para o seu batalhão e para si mesmo. Com isso, o que os Estados Unidos fez? Ele começou a entender como é que funciona a mente humana nessa parte de confronto armado. Foi aí que ele começou a investir em jogos de videogame em primeira pessoa, com cenários de guerra. Foi aí que surgiu Rambo. Sim. Foi aí que surgiu jogos como Counter-Strike. Esses jogos em primeira pessoa surgiu a partir da ideia americana. Que surgiram logo depois da Segunda Guerra. Só que eles perderam o controle. Hoje, os Estados Unidos perdeu o controle sobre isso. Tanto que, se você pegar como era a mente do jovem americano na Primeira Guerra e como foi agora, por exemplo, na guerra mais recente agora do Afeganistão, é mentalidade totalmente diferente. Tanto que você via hoje um exemplo clássico, o militar que gerou, o atirador de sniper que gerou o filme O Sniper Americano. Ele foi várias vezes. Inclusive, ele já nem precisava mais voltar. Ele quis voltar para o campo de batalha porque ele tinha a mente que ele que precisava ter derrubado aquele sniper inimigo. Isso você não via essa mentalidade lá na Primeira Guerra. Eu vejo assim que esses casos, por exemplo, de uma legítima defesa, você deu um exemplo aí, que num determinado contexto o juiz desceu com a arma, ele efetuou o primeiro tiro, enfim, todo o encadeamento de fatos que leva a concluir cientificamente que houve uma legítima defesa. Mas cada caso é muito complexo. Né? Realmente, tudo bem, ele desceu com uma arma,
Mas e se você dá um tiro numa pessoa que está com uma faca? Como comprovar que aquela dinâmica foi uma legítima defesa? É aí que entra a ciência, no caso, analisando até a psicologia de... Esse, inclusive, é um dos grandes mitos que a gente tem. Se você tiver um confronto armado entre uma pessoa com uma faca e uma pessoa com uma arma, invariavelmente, promotor, jurado, até mesmo magistrado vai achar o quê? Quem é que está em desvantagem? Quem está com a faca. Mas isso depende. Estudos dizem o seguinte: se o confronto for a menos de 21 pés, ou seja, a menos de 7 metros, a vantagem é toda de quem está com a faca. Pela dinâmica de você sacar a arma, fazer a visada e efetuar o disparo. Isso já é provado cientificamente. Se você segurar a mão com a arma, acabou. O cara está com a faca aqui. O tipo de ferimento são diferentes. O tipo de ferimento com arma de fogo é pérfuro cortante. Desculpa, pérfuro contudo. Ou seja, ele vai contorcendo ali a pele e vai entrando. A faca, onde ela pegar, ela vai ferir, por causa do tamanho da lâmina. Faca e qualquer lâmina, tá? Faca, foice, que for, ele tem um tipo de ferimento muito mais agressivo do que o projétil de arma de fogo. Sim. Compensar pelo tamanho do projétil, o tamanho de uma lâmina, né? Então, se esse confronto for a menos de 7 metros, a vantagem é toda de quem está com a lâmina. Isso já é inclusive provado, mas a lenda popular ainda tem promotor que acredita nessa lenda e dizendo que nesse confronto a pessoa que estaria com a faca, ela estaria em desvantagem. Eliezer, assim, nessa toada aí, você acha que no Brasil existem informações seguras sobre armas? Não. Infelizmente, a gente não tem dados científicos isentos e reais. Vou te dar um exemplo. Se você pega, por exemplo, hoje, o Anuário da Violência, o que se cria narrativa em cima desses números? Existe um item lá no anuário que ele diz o seguinte: morte violenta por arma de fogo. Ok. Só que ele não me discrimina dessas mortes violentas por arma de fogo, quantas foram por arma de fogo legalizadas, quantas foram por arma de fogo contrabandeada, e não coloca também quantas foram por arma de fogo do Estado. Porque é um dado que a gente não Essa estatística não existe no Brasil. Você não sabe quantas armas são contrabandeadas no Brasil. Para completar pelo tamanho da nossa fronteira e a quantidade que a gente tem de militares para salvaguardar essa fronteira. Segundo, você hoje não tem um controle real de armas de fogo do Estado que cai na mão da criminalidade. Mas basta você ver que, normalmente, quando um militar, um policial, um agente de segurança pública, ele tomba, seja de folga, seja em trabalho, normalmente os marginais levam a arma dele. Essa arma é do Estado, é brazonada, é do Estado. Sim. Essa arma vai acabar sendo utilizada para o crime. E não se tem esses números exatos. Por isso que é uma crítica que a gente faz sobre isso. E aí, quando você diz... e outro aspecto. Quando você pega o mesmo número do anuário e diz o seguinte: aumentou o número de violência de acordo com que aumentou o número de armas de fogo, você acaba tirando outros tipos de violências. Física, com arma branca, com qualquer outro tipo de violência. Porque você bota tudo como se fosse só com arma de fogo. Sim. E aí você cria na sociedade uma sensação de que, se você diminuir as armas, você vai diminuir a violência. E isso não é verdade. Há um exemplo, o último dado do anuário, no que diz respeito à violência doméstica, o maior mecanismo de violência doméstica hoje é arma branca. Por quê? Porque está na cozinha do agressor, está na mesa, está ali acessível ao agressor. Ou seja, a violência está no ser humano. É isso que a gente precisa entender. A arma de fogo, ela é um meio que pode potencializar essa violência, mas a violência está no ser humano. E a gente pouco tem tratado essa violência no ser humano, acaba sendo algo meio que normalizado. A questão do aumento ou a maior liberação de armas, ou facilitação do acesso às armas, você vê isso como uma possibilidade de aumento da criminalidade num pensamento científico? O que acontece? Eu defendo o acesso às armas de forma responsável e de forma regrada. Não é qualquer pessoa que tem condições de ter arma. Inclusive, tem muita gente de segurança que não poderia nem estar armado, que ele não passaria num dos critérios básicos para você ter uma arma. Você tem um controle psicológico. Você não pode ser uma pessoa desequilibrada para estar portando uma arma na cintura. Entendeu? Esse critério eu defendo. Que esse critério, por exemplo,
que temos hoje de regra? Para você ter acesso a uma arma, primeiro, você tem que ser maior de 25 anos, você não pode estar respondendo sequer a inquérito, e isso é importante frisar. Para você ter acesso à arma no Brasil, de uma forma ou de outra, seja qualquer um dos dois sistemas que a gente tem de registro de arma, seja no Sinarme ou no Sigma, você não pode estar respondendo nem a inquérito. E aí, inquérito de modo geral. Você tem que passar por uma avaliação psicológica. Não tem presunção de inocência. Não tem presunção de inocência, exatamente. E se você for tratado Sigma, você é obrigado a estar afiliado a um clube de tiro. Ou seja, a questão da não obrigação da sociedade também, de se associar, você também deixa de lado. Você é obrigado a estar associado a um clube para você ter o registro no Sigma, no Exército. E a avaliação psicológica, e não é aquela avaliação psicológica simples, é um exame que leva em média 2 horas de duração, que você é submetido a vários testes e avaliações para perceber, ou tentar se perceber, se você tem um viés de controle ou não do seu emocional. Fora isso, você tem que ter a proficiência de tiro. E isso tudo você precisa repetir. Antigamente era a cada 10 anos, agora vai passar a ser a cada 3 anos. Entendeu? Então, eu defendo que isso seja feito. Só que isso seja feito para qualquer pessoa que porte arma, inclusive agente de segurança. É o mais lógico, né? Porque não é porque você é agente de segurança que você tem o total domínio do seu psicológico. É um exemplo, se você for fazer uma avaliação hoje na maioria das tropas no Brasil, a maioria não passa numa avaliação psicológica. Isso já é dito por comandantes, por superiores. Por quê? Porque o dia a dia do agente de segurança é extremamente estressante. E não há um cuidado com a mente dos nossos agentes de segurança. E acaba que eles estão armados. Então, invariavelmente, num confronto armado, a dinâmica das nossas reações precisa ser transportada para dentro de um tribunal do júri, por exemplo. Por isso que eu acho válido, no caso da Boate Kiss, que eles começaram a criar uma metodologia como de você tentar transportar um cenário virtualmente para dentro do tribunal do júri. Só que, infelizmente, por questões técnicas, eles não conseguiram. Mas a ideia deles era transportar virtualmente, em 3D, criar o cenário dentro do tribunal do júri. Só que ainda estamos engatinhando nessa questão de tecnologia, e aí não foi possível. Mas, por exemplo, você transportar o que é o melhor cenário para você estudar em termos de confronto armado é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é um ponto fora da curva de qualquer estado da federação. Primeiro que o marginal que vai enfrentar o policial, dificilmente ele vai estar com uma pistola, ele vai estar com um fuzil. Posição geográfica dele é a melhor possível, ele está de cima para baixo. O policial aqui é alvo fácil. Então, a dinâmica, e fora a mentalidade que o traficante no Rio tem. Ele tem treinamento em outros países, com guerrilha. Exato. Ele tem, tanto é que, infelizmente, tem marginais nossos aqui estão indo fazer treinamento intensivo no Rio de Janeiro. Onde é que eles vão treinar? No Morro do Rio. Universidade. Exatamente. E aí eles vêm trazendo essa mentalidade para o nosso estado. E, Eliezer, assim, quais são, na tua leitura, os principais mitos que estão por trás da ciência balística e que contribuem para uma desinformação, uma não compreensão exata da sua importância? O principal que a gente vê, e quem sofre mais, é justamente o agente de segurança. Porque o promotor, nesse cenário que ele está, sem ninguém pressionando, ele acha que o agente de segurança pública, que num confronto armado, efetuou 3, 4 disparos no marginal que estava investindo contra a guarnição, ele praticou o excesso. E aí ele tenta colocar um homicídio, um excesso na legítima defesa no policial. E quando a gente analisa a neurociência, quando é que cessa a legítima defesa? É quando cessa a injusta agressão. E aí você começa a trazer uma doutrina, por exemplo, importada, porque nem estudo nós não temos. Nós não temos estudo científico sobre balística no Brasil. Nós agora estamos tendo uma nova leva de autores de livros de balística, mas é muito recente. E normalmente é agente de segurança pública. Então, já trazendo dos Estados Unidos, existe uma doutrina policial chamada resposta não convencional. O que eles entendem como a resposta não convencional? Enquanto o agressor representar risco à sua integridade, você tem direito de efetuar os disparos. Fora isso, existe um outro ponto da neurociência que diz o seguinte: naquela tensão que você está, naquele fluxo de informação que o seu cérebro tem,
entre você perceber que a agressão cessou e você parar de efetuar os disparos, você tem entre aspas, delay de uns 3 ou 4 disparos. Uma premissa dessa, né? Esse tipo de compreensão pode mudar tudo no entendimento quanto a ocorrer ou não uma legítima defesa, né? Um julgamento no tribunal do grande desafio é que a gente precisa tirar da mente do jurado o que ele viu lá no filme, o que ele viu numa novela. E pensar de forma científica, né? Como é que você pode fazer Aí isso? tem o problema do tribunal do júri, que é um tribunal popular, que ali você tem uma pessoa que forma uma opinião, né? De forma atécnica, vamos dizer assim. Né? E aí como é que você tem 2 mecanismos que é muito bom você usar. Um é o assistente técnico. Você está trazendo para dentro do tribunal do júri alguém que não tem interesse naquele processo, mas que tem informação técnica e científica para aquilo. Ou seja, o advogado ele é sempre parcial, né? Então o júri olha o advogado como alguém que está ali para contar uma versão, né? Assim como o promotor também está ali para acusar, né? Então, no caso, traria uma pessoa de fora, traria a ciência para dentro, ainda que esteja vindo pela mão da defesa ou da promotoria, né? Isso seria determinante. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil agentes de segurança que se especializaram e fizeram cursos fora que podem servir de assistente técnico. Entendi. Vou te dar um exemplo. Tem formação específica para isso? Tem. No caso, em ciência balística. Que no caso, a especialização que é que você tem, né? Entendeu? Só que, ainda assim, a gente precisa despertar esse interesse por parte da nossa classe. Isso geralmente é ministrado em cursos, avulsos? Não, é um curso, é uma pós-graduação, da qual a maioria dos professores são agentes de segurança pública e são de grupamento de elite. Certo. Então, eles têm a mentalidade de que tem um confronto armado todo santo dia. Né? Uma coisa que eu costumo usar muito nas minhas palestras é o seguinte: como é que funciona a mente humana na questão do uso de arma no confronto armado? Eu vi uma entrevista do comandante do Exército Brasileiro na missão no Haiti. O que ele dizia? Como é que funcionava a mente do jovem brasileiro que ia na missão? Primeiro dia que ele chegava lá era guerrilha, ou seja, tu tá andando na rua, tem um cara enfiado num buraco te atirando. Ele vai, entra no confronto armado, mata uma pessoa. Naquele dia, ele não está acostumado com isso. Ele acabou de entrar no exército e já foi para lá. Naquele dia, ele chegava no acampamento chorando igual criança, não queria comer, ficava depressivo. Mas no dia seguinte, ele já tinha que voltar para a missão. Voltava para a missão, outra troca de tiro, outra pessoa que ele matou. Ele já não queria comer, chorava, mas ele já não estava tão introvertido. E evoluído, porque não dá para parar. As missões lá eram todo dia. Até o dia que ele ia para o confronto, que ele voltava, ele estava brincando, estava comendo, estava pulando, o que o exército fazia? Manda ele de volta para o Brasil. Porque para a missão ele já não servia mais, porque matar passou a ser comum para ele. Matar não é comum para nós seres humanos, né? E para ele, quando passa a ser comum, ele já oferece um risco para o exército, porque para ele, qualquer coisa, ele vai querer matar. Entendeu? Entendi. Então a mente dele foi cauterizando. Hoje, por exemplo, você vê quando o jovem ingressa na criminalidade, a primeira vez que ele mata, ele tem as suas crises. Mas chega ao ponto que ele já está num nível ali dentro da criminalidade, para ele matar, faz como tanto fez. Mesma coisa, agente de segurança pública. É assim que funciona, né? Uma barreira moral. Exatamente. Você passa a ter desprezo pela vida humana. E Elias, assim, para fechar, dentro desse tema aí que tem tanta riqueza de assunto, eu perguntaria o seguinte: quais são os desafios enfrentados pelos peritos criminais em relação à ciência balística, maiores deles? O grande problema é justamente como nossos agentes de segurança pública têm pouco conhecimento sobre a balística. Quando tem um cenário de crime, primeiro que chega ali é o agente de segurança, é o policial, às vezes é o policial civil, às vezes é o policial militar. E, variavelmente, talvez por desconhecimento, o que ele faz? Ele viu uma arma no chão, ele pega com a mão. Já foi qualquer elemento de prova tirado dali, ela já não tem mais serventia para o processo. À luz da criminalística, ela já não tem mais serventia. O local, o cenário do crime, precisa ser 100% preservado.
Aí o que acontece? Junta a população, junta curioso, junta alguém para botar ali um pano em cima do corpo, já prejudicou a cena do A gente tem crime. aquele modelo do padrão americano, né, que aconteceu crime, isola tudo, aquela faixa toda, risco no chão, Justamente. A finalidade é justamente não prejudicar o trabalho para que a dos peritos. ciência possa entrar Exato. depois e não Porque o que perder acontece? detalhe. Eu, por exemplo, tenho um processo, eu vou fazer o júri, e que no cena do crime, a perita, quando chegou no local, ela já disse, estava preservado, mas desculpa, estava isolado, mas não estava preservado. Por quê? Porque alguém botou um pano em cima do corpo da vítima, tá? E aí aparece 2 cartuchos de 2 estojos de munição. Aí eu começo a questionar. Que me garante que não colocaram um cartucho ali naquele centro? Porque não foi preservado, né? Não foi isolado. E ela diz que qualquer elemento ali ele é prejudicial para a criminalística, mas como tem os vestígios, ela vai colher, vai fazer a análise normal. Só que ela já diz que houve violação do local. E quando há violação, você quebra a cadeia de custódia e aquelas provas começam a perder sua força que ela deveria ter. Esse é o grande desafio do perito. Fora isso, que nem tanto nos últimos tempos no Pará, mas teve um período no estado do Pará que você tinha 3, 4, 5, 15 homicídios num fim de semana. Então, nós tínhamos pouco perito para fazer as perícias. Então, quando ele estava fazendo o levantamento do local do crime em 1, já tinha 3, 4 na espera para ele poder fazer também aquele levantamento do local do crime. O agente de segurança, ele recebe um treinamento satisfatório hoje no sistema? Já vi situações de cena que tinha envolvendo arma de fogo, que a moto estava caída, o agente foi e levantou a moto, pegou na arma, enfim, recolheu os cartuchos. E a gente não ouviu falar também de nenhuma, digamos, punição ao agente que deixa de... É porque não deixa, ela não passa a ser, assim, ela não é um crime. Né? Não tem nem tipificação isso, na verdade. Ela só tem uma vai obrigação legal de observar. Ela só vai prejudicar a investigação. A ideia da investigação é chegar o mais próximo possível do que de fato aconteceu naquele dia, que é o princípio lá do direito penal, que é o princípio da verdade real. Ele tenta remontar aquela situação, mas não chega a ser um crime. Infelizmente, ele acaba prejudicando, inclusive correndo o risco de alguém que realmente tenha culpa não ser punido, ou até mesmo inverter a ordem, né? Alguém que não tenha culpa ser punido. Porque depende muito do que foi feito ali naquela cena. Está faltando, então, ciência, né? Para a investigação criminal. Seja ciência na formação de nós, advogados. Essa é uma coisa que eu questiono muito as faculdades, que não se entende como é que você não disponibiliza um conhecimento que o profissional vai usar na sua carreira. É essencial. E para o agente de segurança. No curso de formação, deveria ser obrigatório o agente de segurança ele ter esse conhecimento sobre a balística forense. Até mesmo para que ele possa saber o que ele tem que dizer, como ele tem que se posicionar no momento em que ele tenha que prestar algum depoimento. Porque, às vezes, ele começa a prejudicar a sua situação naquele confronto a partir do seu depoimento. Entendeu? Então, se ele tiver a real orientação de que ele deve fazer, alguns já têm. Tanto que você começa a perceber alguns depoimentos muito técnicos, do tipo, reagir a injusta agressão até cessar a reagir a injusta agressão e efetuando os disparos, o indivíduo evoluindo a óbito. Pronto, ele já conseguiu ali caracterizar a alegação inicial de legítima defesa. Togliese, gostei muito do bate-papo, né? A gente está com o nosso tempo aqui quase estourando. Acho que a importância aí desse videocast é justamente chamar a atenção para questões como essa, essenciais, que o mundo do direito está negligenciando, vamos dizer assim, para a gente poder ter uma justiça melhor, né? E fica aqui a nossa mensagem. Gostei muito do bate-papo, acho que é muito rico, acho que pode render outros bate-papos, tá? E eu lhe agradeço a sua participação e o seu empenho em se dedicar a esse assunto que é tão importante, mas que infelizmente ainda não é dada a ele a importância que ele realmente merece. E principalmente porque uma coisa que a gente esquece é que esse conhecimento ele trata de um segundo bem mais essencial que a gente tem depois da vida, a nossa liberdade, a liberdade de indivíduo, a liberdade até mesmo de um colega advogado que venha precisar, porque o que a gente parte do princípio?
Diferente de outros bancos de réus, o banco do réu do tribunal do júri, nem todo mundo que senta ali tem o viés do crime. Às vezes é uma questão circunstancial. Você não quer ter aquele resultado, mas numa situação alheia à sua vontade, alheia ao seu querer, você acaba, uma pessoa evoluindo a óbito, e você tendo que sentar ali precisando de uma defesa técnica. Isso é que a gente precisa enfatizar, que a gente precisa no tribunal do júri de uma defesa técnica para não prejudicar a liberdade de um cidadão. Sobretudo porque está ali diante de um júri popular, Exato. que não é técnico, né? Exato. Então tá bom, Tolies. Obrigado, tá, por participar do nosso canal do Justiça e Amazônia. Estamos de portas abertas aqui para outras conversas. Obrigado. Encerrando, então, mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Meu agradecimento à dupla comunicação aqui na pessoa do Giovanni, do Douglas, da Raquel, e a nossa coordenadora geral do canal Justiça e Amazônia, a doutora Tânia Rodrigues. Até a próxima.